dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, minha Uberlândia. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Chegou o instante de nos prepararmos, limpar nosso coração de qualquer sentimento de mágoa, de rancor, de tristeza. Vamos preparar a nossa mente, que é a fonte do nosso espírito. O nosso pensamento é o nosso espírito pensando. Então vamos nos preparar para receber esses amados emissários nos lares, que vão acolhê-los com carinho, atendendo a necessidade de vocês, todos eles felizes nessa alegria cristã de auxiliar os que necessitam e principalmente aqueles que têm fé e entram na faixa de sintonia superior. Então, os nossos amados mentores aí estarão com vocês. Coloquem o nome das pessoas que vocês amem, que partiram, a data de nascimento, de desencarne, a causa da morte, porque eles também se abrigam no plano espiritual pela condição que partiram. Coloquem o nome do enfermo, do hospital, o nome da pessoa e o número do quarto. Tenham fé, tenham muita fé. Aquele que é difícil, que vocês estão lutando com drogas, com problemas, com desemprego, coloquem a carteira profissional, o currículo, coloquem as apostilhas de concurso, coloquem a foto das pessoas difíceis, o travesseirinho do bebê, o bolo, o pudim, o bombom, as frutas bem lavadinhas, cobertas com um paninho, ou aqueles legumes já cortadinhos para fazer aquela maionese gostosa e comer essa maionese num banquete com Jesus frutificado. Não é lindo? É linda a vida, principalmente o conhecimento espiritual que nos dá consciência de que tudo pode conter o fluido bioenergético de Jesus, os alimentos, a roupa que vestimos, que todos nós podemos ser revestidos de força magnética. O Espiritismo nos dá a consciência de que existe vida além da morte e que morte nada mais é do que uma outra forma de vida. Vamos então para a nossa prece, que é mais um apelo. Precisamos aprender tantas coisas com nossos mentores, com a vida, com os amigos, com as dores, com as enfermidades. Tudo é lição na vida, porque a vida, além de ser uma grande escola, é um grande hospital. Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração,
a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Fica conosco, Jesus. Cubra-nos com a sua consolação, Mãe Santíssima. Hoje eu vou ler uma página do nosso amado Dr. Bezerra de Menezes. Chama Remédio para as Almas. E é o que vocês estão procurando. Porque se o corpo está doente, é porque a alma está enferma. E se a alma está enferma, é porque ou trouxe de vidas passadas um resgate, ou porque foi vítima de algumas circunstâncias da Terra, de situações que a Terra realmente às vezes nos faz sofrer com preocupação, com desemprego, com enfermidade em família, com desavença, com separação, com perdas. Tudo isso é enfermidade da alma. Antigamente, em época não muito remota, o ser humano vivia relativamente pouco. Não havia a bênção do antibiótico, tínhamos que tratar com parcos recursos as enfermidades. Era às vezes o quinino o que mais nós usávamos e trazia tantas outras complicações orgânicas. E nos quedávamos diante de tanta ineficiência. Pensávamos no progresso da humanidade, tantas descobertas que para nós eram tão atuais. O carro, a telefonia, o telégrafo, tanta coisa importante. E, no entanto, pensávamos na medicina tão pouco adiantada. Hoje, a medicina aí está, avançando a largos passos, cada dia uma descoberta nova. E, no entanto, a idade média de grande número das pessoas que partem está na faixa de 30 anos. Por quê? Acidentes e acidentes, partidas violentas em overdose. O número daqueles que chegam à idade avançada, para nós do plano espiritual, que observamos o mundo de cima, é muito menor do que aqueles que aportam muito antes por antecipação, por não cumprimento ao traçado kármico de suas vidas. Lamentavelmente, os jovens estão partindo em larga escala para o plano espiritual. Não chegam a atingir a idade madura pela insensatez, pelos princípios tão inferiores, dolorosamente abraçados pela falta de objetivos cristãos, pela imaturidade, pela viciação. E nós então perguntamos: quando, meu Deus, que o grande remédio das almas será levado a essas criaturas? Quando será que aprenderão a servir a si mesmos, servindo ao próximo? Quando aprenderão a valorizar a saúde, a bênção da vida, a bênção de ter um corpo perfeito? Por que tantos têm que ser aprisionados em leito de deformações físicas pelos acidentes cada vez mais constantes? Por que essa velocidade na estrada? Por que essa velocidade imensa buscando a morte? Fala-se a juventude, mostram-se espetáculos dantescos. Diante dos olhos dos jovens desfilam cenas e cenas dolorosas, mas nem assim eles se previnem. E colônias são abertas para acolher
esses farrapos espirituais, que na verdade foram rapazes e moças belos e cheios de juventude, de inteligência. Para onde vai caminhando o nosso mundo? Lamentavelmente, nós temos que ver, sentir e prever o pior. Por isso, meus filhos, aquele que é cristão, o quanto puder, divulgue a página esclarecedora, divulgue o livro que é um alimento completo, um banquete de luz. Divulgue as palavras sensatas, os exemplos dignificantes, pratique a caridade. Não se deixem cansar pela ociosidade dos outros, porque aquele que está trabalhando encontrará sempre alguém para pedir. Dê-me a sua enxada, deixa eu encostar ali para você descansar. Esses são os que mais devem e são os que menos fazem. Meus filhos privilegiados vocês são e serão sempre, quando escolherem a melhor parte, que é a parte do bem, a parte da luz, a parte da renúncia e do amor. Porque o que mais ouvimos é gritarem pelos quatro rincões da terra: Senhor, Senhor. Tantas seitas, tantas religiões de corações vazios e mãos vazias. Vocês preencham o coração e transbordem as mãos no trabalho caritativo, porque Deus é por todos nós. Essa página está no livro de psicofonia minha, Bezerra de Menezes, o médico de nossas almas. Hoje eu tenho uma filha linda, querida, bióloga. Ela, desde pequerruchita, é minha filha. Foi criada junto com meus filhos, ali sempre junto, mão na mão com Mãe Santíssima. Pequenininha, ia para evangelização, junto com a Loreta, de quem ela é grande amiga, e do Frederico. E Dessânia Nazaré. Obrigada, Dessânia, por ter atendido o meu convite. O que você tem para os nossos ouvintes? Obrigada, Shirlene, que eu amo, que é minha mãe da alma, a quem eu serei eternamente grata. Realmente amo muito todos os filhos da Shirlene, porque nós crescemos juntos, são exemplo para mim, são guerreiros, estão por aí afora, trabalhando, servindo e levando sempre o que aprenderam em casa, né? O exemplo, levando sempre o carinho para todos que o cercam. Hoje eu vou falar de uma mulher que eu admiro muito, corajosa, Maria de Magdala. Maria de Magdala é uma mulher que me toca a alma demais, porque ela é tão corajosa. Olha, para se renovar, como a Shirlene falou, para enfrentar qualquer situação, é preciso ter coragem. E coragem é difícil. É difícil de se conquistar. É um treinamento, é um exercício da alma, é um exercício do espírito. E essa mulher, Maria de Magdala, cujo exemplo vai ficar para sempre nas nossas almas. Ai, quem nos dera ter pelo menos uma faísca da capacidade de renovação de Maria de Magdala. Mas é preciso acreditar. E como a Shirlene, minha querida mãezinha, colocou, a gente tem que acreditar que nós podemos sim crescer, que nós podemos nos renovar, que a gente pode fazer a diferença. Essa história está no livro O Jardim de Deus, com essa menina linda, cuja mãe me deu aula de evangelização, que é a Ana Carolina, com a mãezinha Ana Eugênia, cuja mãe é a Ana Eugênia, que me dava aulinhas de evangelização, bióloga também. Bom, essa história que eu fiquei fascinada e me deu uma vontade de falar sobre isso, foi contada por um espírito, um mentor que eu amo, nós amamos muito, que é o Charles.
Um médico francês, um médico do corpo e do espírito, um médico em que numa época em que não existia nem anestesia, ele com seu olhar sublime de amor e de vontade de curar e de ajudar, era capaz de anestesiar os seus pacientes com a sua força mental, que é tudo. Então veio a calhar muito com a mensagem, né? Então vou começar a história. E Charles, ele começa narrando da seguinte maneira. O título é A Serva de Maria. Estava Maria de Nazaré e Maria de Magdala. Estavam caminhando e conversando. De repente, em um momento da conversa, Maria de Nazaré fita Maria de Magdala e fala: minha filha, eu sinto na minha alma, eu sinto que você deve ir para Jerusalém. Algo me diz que o seu caminho é lá, que está na hora que você deve voltar para Jerusalém. E ela, com o maior carinho do mundo que ela tem por Maria, olhou para Maria e falou: mas mãezinha, ai, eu não sei porque Jerusalém me traz tanta dor. Ao mesmo tempo, é um lugar onde eu cresci, onde eu me libertei, onde eu me renovei, mas eu sofri tanto também. Lá eu sofri muito. Eu vou me lembrar das cenas de Jesus no Gólgota, de Jesus fazendo as suas orações sozinho. Eu vou me lembrar de todo o percurso que nós fizemos e ele carregando aquela cruz não merecida. É um lugar de muita dor, mas Maria fala: minha filha, mas eu sinto na minha alma que você deve voltar para Jerusalém. Então, Maria de Magdala segue rumo a Jerusalém. Ao chegar a Jerusalém, Maria de Magdala se depara com um centurião que era fascinado por ela, apaixonado por Maria de Magdala, de nome Rufino. E Rufino, então, olha para Maria de Magdala com aquele mesmo amor e fala: Maria, eu não entendo o que aconteceu com você. Maria de Magdala, você tinha tudo aqui. Você era a rainha de Jerusalém. Você morava num lugar luxuoso. Você é amada por todos. Todos nós te amamos. Você trazia alegria. Você era o motivo da nossa alegria. Você tinha tudo, uma vida pomposa, luxuosa. Você largou tudo para seguir um homem cujo trono era uma cruz de madeira. Terminou numa cruz de madeira. Você abandonou essa vida toda em função de um Cristo que não tinha sequer uma coroa, que terminou com uma coroa de espinhos. Francamente, Maria de Magdala, eu não te entendo. Até hoje eu não compreendo. E Maria de Magdala, ao fitar aquele homem que ela amava também, gostava muito dele, tinha um carinho enorme, disse: Rufino, você tem alguns minutos? E ele disse: tenho sim. Então caminhe comigo. E Rufino começou a caminhar com Maria de Magdala. Eles caminharam, deram alguns passos e, de repente, ela apontou: Rufino, você está vendo aquele monte? E ele disse: sim. Lá naquele monte, Rufino, eu conheci um homem que, em um dia, ele foi capaz de transformar poucos peixes e poucos pães para alimentar 5.000 pessoas. Essas pessoas se fartaram naquele dia e ainda levaram para casa o alimento para o dia seguinte. Você está vendo, Rufino, aquelas águas? Naquelas águas, esse homem, que é o meu Cristo, foi capaz de recolher o peixe abençoado numa colheita indescritível, cujos pescadores ficaram admirados. Próximo àquelas águas, Jesus curou cegos, ele curou leprosos, ele caminhou sobre as águas. Acima de tudo, Rufino, ele me libertou
Eu amo o Cristo. Ele me libertou. Foi por meio dele que eu me tornei livre. Como é bom se sentir livre. Ai, meu Deus, a liberdade, a melhor coisa que tem. Como é bom, eu me libertei de mim. Olha, sabe o que eu enxergava, Rufino? Só o teto da minha casa. Eu só olhava as minhas estátuas de mármore. Eu era escrava das minhas joias. Aquele homem me fez caminhar. Eu acompanhei. Muitas vezes, mas ele tão pouco me fitou. Tão pouco ele me olhou, porque ele passava a maior parte do tempo olhando para o céu, conversando com Deus, nos dando força, buscando a energia necessária para nos trazer o amor, para nos trazer a força. Tão poucas vezes Jesus me fitou, e eu o amo, porque ele me libertou. Por meio dele eu consegui ter paz, consegui deixar os meus pesados débitos, porque quantas pessoas eu não fiz chorar e sofrer. Mas hoje não. Hoje eu sou livre, porque eu sigo os seus passos. Eu amo esse Cristo. Enquanto ela falava nesse momento, Rufino ainda, boquiaberto, sem entender, se aproximaram deles 5 leprosos. E esses 5 leprosos se aproximaram e Rufino imediatamente disse: afastem-se de nós, afastem-se imediatamente, impuros, afastem-se daqui, não se aproximem, eu vou expulsá-los de Jerusalém à espada. E nesse momento Maria de Magdala ouve uma voz suave: Maria, não me abandone. E ela procurou a voz e fitou mais fixamente os 5 leprosos e viu no meio deles Jesus. Ai, Jesus, meu Deus, que alegria, Maria de Magdala. Ela viu Jesus, uma luz radiante sobre os leprosos. E Rufino olha para Maria e fala: o que aconteceu? Você está transformada, você está boquiaberta, fala alguma coisa. E ela fala: Rufino, siga o seu caminho, vá em paz, mas me deixe aqui com os leprosos. Faça o bem, procure fazer o bem onde quer que você esteja, mas me deixe aqui e siga o seu caminho, porque eu vou ficar com eles. E ele disse: você enlouqueceu de vez. Agora que você enlouqueceu, eu tenho certeza, eu não vou permitir isso. E ela diz: se você não for imediatamente, eu vou abraçá-los. E ele, com medo dessa reação, segue o seu caminho, ainda falando impropérios, olhando para trás, mas Maria de Magdala se aproxima dos 5 leprosos. Ai, Jesus estava lá e dizia: Maria, não me abandone. De repente, a imagem de Jesus foi evaporando, foi sumindo, mas era aquela luz sublime que estava pairando sobre os leprosos. E ela se aproxima mais deles e diz: eu estou vendo que vocês estão famintos, cansados, com sede, fome, sujos. Estão provavelmente com feridas, com essas dores, trazem farrapos a envolver essas feridas em putrefação. Não vamos ficar aqui. Eu vou ajudá-los. Eu sei de um lugar onde vocês irão receber a ajuda, irão receber o abrigo, irão receber a água, irão receber o alimento. Essas feridas serão limpas. E eles foram seguindo Maria de Magdala em direção à casa do caminho. E Maria foi. Seus pés voavam, segundo Charles, seus pés pequenos voavam. Para ela não tinha distância, porque ela tinha visto Jesus, ela amava aquele Cristo, ela sabia que o Cristo estava entre os leprosos. E ela chegou à casa do caminho, então, e se deparou com Tiago. Tiago, muito intransigente, disse para ela: que faz aqui, mulher? E ela disse: eu trouxe esses 5 leprosos, porque eu sei que aqui
Eles receberão alimento, água, ajuda de vocês. Aqui não tem lugar para leprosos, para os impuros, muito menos para você, mulher. Aqui só trabalham homens. E ela, de repente, com aquela afirmação grotesca de Tiago, olhou para ele e começou a chorar. Seu pranto escorria sobre a face bela de Maria de Magdala. Ela não entendia. Jesus dissera: não me abandone, mas Tiago estava abandonando ali Jesus. E ela percebeu em Tiago um fariseu ainda. Um fariseu que aceitara a presença do Cristo, mas repugnava a presença de Maria de Magdala. Nesse momento em que ela soluçava, se aproximou Pedro. Pedro também disse: que faz aqui, mulher? E ela aos prantos disse: não faço mais nada aqui, Pedro. Eu não tenho nada a fazer aqui. Eu apenas trouxe 5 leprosos que eu encontrei no caminho, que estão sujos e famintos, com feridas abertas, em putrefação, que estão com sede, vieram buscar, além disso, a palavra do Mestre, que eu achei que fosse encontrar nos seus seguidores, vocês. Mas, Pedro, eu estou percebendo que aqui não tem lugar para os impuros. Aqui só deve ter lugar para os puros de coração. Aqui só deve ter lugar para aqueles que seguiram de fato Cristo, para aqueles que nunca pecaram, que não trazem um pecado na alma, que não trazem a alma maculada, como eu, como os impuros. Ah, não. Aqui só deve ter lugar para os puros que nunca erraram. Agora eu te pergunto, Pedro, a você e a Tiago, quem estava com Cristo no último suspiro dele junto à sua Mãe Santíssima? Fui eu, essa alma maculada, impura. Quem estava acompanhando Mãe Santíssima no momento de dor extrema? Eu. Para quem Jesus olhou no seu último instante de vida? Ele olhou para mim. Eu não vi você, eu não vi o Tiago. Onde vocês estavam nesse momento? Ele olhou para mim, essa impura, essa que aqui está. Mas eu já deixei aqui o meu recado, já vim fazer o que eu tinha de fazer. No momento em que Maria de Magdala falava essas palavras, Pedro arregalou os olhos para ela. Ela se transformara e ele viu diante de Maria de Magdala Jesus. Pedro vira Jesus e ficou extasiado, e Tiago olhou para Pedro e disse: por que você está assim, Pedro? Eu não estou entendendo, você não fala nada. Ela está falando e você não fala nada. E ele fala: Tiago, você não está vendo o Cristo? O Cristo está aqui. Tiago fala: não, onde está o Cristo? Eu não vejo o Cristo. E nesse instante em que Pedro acaba de falar isso, Maria de Magdala já estava ajoelhada diante dos pés do Cristo, que eram muito visíveis para os seus olhos, puros para o Cristo. E ela ajoelhava e chorava aos pés do Senhor. E Pedro, então, fita o Cristo, ele olha para Pedro e desaparece. E nesse instante, então, Pedro diz: impuros, não há lugar para vocês realmente nesta casa, mas na varanda existe uma choupana coberta com palhas, e como as noites estão muito quentes, eu acho que vocês podem se abrigar lá. Eu cuidarei das feridas de vocês, porque o Cristo, ao lavar os nossos pés, ele deixou marcado que era preciso lavar e curar a alma dos muitos que sofriam. E nesse instante, então, Pedro acolhe os leprosos, os impuros, que começam a chorar. Maria de Magdala
olha somente para Ele, seca o seu pranto e segue o seu caminho. Segue o seu caminho sem olhar para trás, a não ser para acenar para os leprosos que choravam, lhe acenavam e lhe agradeciam profundamente pelo amor e por tudo que ela fizera por eles, que até então não encontrariam nada. E nesse instante, Maria de Magdala, ao dizer adeus, segue olhando para frente, o infinito. Ai, era crepúsculo. Charles fala que era um crepúsculo. Que momento lindo que é o crepúsculo. Eu amo o crepúsculo. É uma hora em que você está perto de Deus, que você vê o sol. É a única hora em que você consegue olhar o sol. É a hora em que o sol quase toca a lua e as estrelas estão ali por testemunha. Começam a salpicar, começam a surgir. Você toca Deus com o olhar no crepúsculo. E Maria de Magdala caminhara sozinha no crepúsculo. E de repente, ela vai e toma a decisão da sua vida. Iria cuidar agora dos leprosos. Maria, a partir desse instante, decide ir para a cidade dos mortos-vivos, ser a mensageira do Cristo, que não tinha conhecimento de medicina, não tinha conhecimento de nada a não ser o seu imenso conhecimento do amor ao Cristo, do seu imenso conhecimento das lições deixadas pelo Cristo, e do seu imenso amor por aqueles que eram os filhos do Cristo. E ela foi se tornar a rainha da paz, a mãe no vale dos mortos-vivos, Maria de Magdala. Charles encerra a história assim: que Jesus, nesse momento e para todo sempre, deve ter dito: em verdade vos digo, que se tem alguém que minha mãe ama, essa pessoa é Maria de Magdala. Assim termina a história do nosso amado Charles. E para nós fica a lição deixada. Mais uma lição desses nossos amados mentores. Ao terminar de ler essa história, eu senti uma vontade enorme de passar para vocês. Está no livro Jardim de Deus, da nossa querida Shirlene, onde tem tantas histórias de Maria, de Jesus, deixadas pelos mentores. Mas que fique aí a lição de que nós podemos sim aprender. Nós podemos assimilar os conhecimentos deixados pelo Cristo. Nós podemos nos renovar se acreditarmos em nós primeiro e acreditarmos que Deus acreditou e acredita em nossa vida, em nós como seres humanos. Quando eu olhei esse livro, a capa, e vi a Ana Carolina aqui no meio de tantas flores, no jardim tão lindo, nós podemos aprender com as lições deixadas por Deus, como as lições da natureza. Então, nesse jardim me veio a ideia de todas essas sementinhas aqui, que deram origem a todas essas flores lindas. Se nós somos sementes que estamos lá soterradas, em meio à densa treva, na terra que nos cobre, que está arraigada, que está ao nosso redor, a treva que nós ainda trazemos, nós podemos sair daquela posição de comodidade, para transpormos aquela terra que está ligada a nós, mas enxergarmos o horizonte, o infinito, o crepúsculo, o infinito do céu azul, onde está Deus, com aquelas coisas que nós não enxergamos, não temos capacidade de ver nem de entender, mas que sabemos que é o que vai nos trazer a felicidade. Que atravessemos isso que está em nós, essa comodidade, para podermos um dia enxergarmos a imensidão do que nos espera,
fazendo com isso o que pudermos em favor daqueles que cruzam o nosso caminho. Obrigada. Eu que agradeço a sua presença aqui. Chegamos ao término do nosso programa. Um grande abraço para vocês. Que vocês possam ter uma semana de muita paz. Que possa tudo de bom envolver vocês. Se as coisas estão difíceis, pensem. Cada dia a situação muda porque Deus vela por todos os seus filhos. Um grande abraço, amo vocês, fiquem com Deus, sempre, sempre, sempre.